Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou comentar aqui o vídeo da Tabata Amaral, aquela deputada que falou várias na cara do ministro Ricardo Vélez e pegou o vídeo e publicou na internet aí, onde ela chama ele de incompetente, fala que ele tinha que deixar o cargo, né? Ela foi lá preparada para fazer aquilo e o Vélez acabou caindo, né? Não respondeu à altura do jeito que a gente gostaria. Então eu vou explicar o que aconteceu ali. Vou primeiro explicar o porquê que é importante entender o contexto de onde vem a Tabata Amaral e depois eu vou falar do desempenho do ministro, né? Por que não foi tão bem assim quanto a gente gostaria, qual que é a raiz desse problema e ao chegar na raiz do problema, eu acho que a gente vai melhorar um pouco a nossa percepção política. Bom, falando da Tabata, ela é líder de um movimento que se chama Acredito. É uma espécie de MBL de esquerda bancado pelo Jorge Paulo Lemann, através da Fundação Lemann. Se vocês entrarem no Facebook aí, Fundação Lemann, vocês vão ver que essa fundação banca vários projetos progressistas, várias ONGs de esquerda, né? E a Tabata veio de uma dessas ONGs, que é aí o Movimento Acredito e o Mapa da Educação. Foi através do Mapa da Educação que ela conseguiu estudar em Harvard, né? Foi lá se formar e tal, voltou de lá toda bem formada, com autógrafo até do Thomas Piketty, né, que é aquele economista adorado pela esquerda, ele que fez esse livro aqui, ó, O Capital do século XXI, né? Thomas Piketty, que alguns chamam até de Thomas Picaretti, né? Porque ele vai fazendo as demonstrações deles ali para no final das contas dizer que o problema é a desigualdade. É impressionante como esse pessoal fala em desigualdade e é por isso que para mim a conta não fecha. Porque você pega essa menina Tabata, ela conseguiu estudar em Harvard, né? Graças ao patrocínio de um bilionário, né? Ou seja, uma relação extremamente desigual. Um dos caras mais ricos do país banca os seus estudos, ou seja, dinheiro privado bancando seus estudos, aí você vira político para defender políticas estatistas. Porra, faz sentido isso? A pessoa tem o estudo bancado por um bilionário e aí vira político e quer pegar o seu dinheiro trabalhador aí, dinheiro suado, quer tomar de você através de impostos para resolver a desigualdade. Não, é tanto bilionário bancando político de esquerda que daqui a pouco eu vou começar a acreditar que a desigualdade é um problema mesmo, né? Porque não é possível. Porque se você vai na África, se você vai numa favela, se você vai num lugar muito pobre, você vê que ali, tem uma igualdade do caramba, mas tá todo mundo ferrado, né? Então, igualdade não é a solução e nem desigualdade é o problema. O problema é a pobreza, né? Onde você tem pobre, você tem pessoas passando necessidade. Onde você tem rico, você tem abundância. O problema é gerar mais riqueza, certo? É isso que precisa. Bom, mas esse pessoal vem pirado nessa política aí de combater as desigualdades, né? E a Tabata tá lá, eleita pelo PDT. E o que é importante a gente entender desse contexto de onde veio a Tabata? Eles têm ali uma série de ONGs feitas para formar lideranças políticas do futuro. Eles procuram os talentos, eles procuram jovens lideranças ali em potencial e vão formando essas lideranças. Eles pegam o dinheiro do bilionário, né? Patrocinam a formação, só que é uma formação de político de esquerda, político estatista, né? Que quer fazer tudo através de controlar o dinheiro público, de controlar a propriedade privada. Se ele fala do capital no século XXI, bom, o que é o socialismo do século XXI? São essas ações de governo para controlar a propriedade privada, para controlar os meios de produção. O socialismo do século XXI é isso, é controle de propriedade privada, é controle de meios de produção através de políticas de governo. Tá aí, esse é o socialismo. Ok? Então esse pessoal é todo voltado nisso e eles vão procurar lideranças com perfil mais de exatas. Olha que interessante, né? Eles são tão espertos que eles querem distância do pessoal de humanas, que eles sabem que de humanas não está saindo muita coisa boa, né? Então eles estão procurando o pessoal com a formação mais de exatas, aptidão para exatas e estão transformando em lideranças políticas. Inclusive, se vocês olharem na Fundação Lemann, lá no Facebook deles, e derem uma conferida naquelas pessoas que estão aparecendo ali, como grandes gestoras, professor de destaque, as pessoas que estão ali em destaque, aposto com vocês que várias dessas pessoas serão candidatas aí nos próximos anos, nas próximas eleições. Anotem e me cobrem. Bom, enfim, dito isso aí, entendido o contexto de onde vem a Tabata, né? Ela estava ali prontinha para achacar o ministro, porque ela é uma pessoa que quer levantar a bandeira da educação, todo o Facebook dela, todo o Facebook lá do Acredito e tal.
é tudo voltado para falar de educação. 80% do que tem ali é para falar de políticas de educação. Então olha que interessante, eles querem combater a desigualdade, mas eles querem combater através da educação. É aquilo que eu falei no meu outro vídeo, né? É da educação que o discurso da esquerda ecoa para todas as outras áreas. Esse pessoal é esperto, eles sabem disso, e ela está lá querendo ser a deputada da educação, até porque eles sabem que todos os deputados que recebem mais votos, ou pelo menos a maioria, são aqueles que escolhem uma bandeira única para defender. É o deputado da educação, o deputado da segurança, o deputado da saúde, né? Essa eleição passada agora, por exemplo, foi a eleição da segurança. Todo mundo que falou que era da segurança se deu bem pra caramba, tá? Inclusive oportunistas. Bom, então ela foi lá para isso e acabou conseguindo. E por que ela conseguiu achacar o ministro? Por que ela conseguiu deixar o ministro numa situação complicada? Porque ministro, gente, não é cargo técnico. O ministro é cargo político. É isso que muita gente ainda não entendeu no Brasil, porque a gente ainda tem uma influência muito forte de uma doutrina filosófica, uma corrente filosófica que se chama positivismo, que veio para o Brasil lá atrás, né, com os militares, influenciou muito os militares, desde aquele grupinho lá que derrubou Dom Pedro, que deu golpe no imperador. O positivismo influencia todo o espectro político brasileiro, esquerda, direita, mas principalmente na direita. As pessoas acreditam que ele escolheu só caras técnicos, putz, agora vai dar certo. Não, gente, infelizmente não. Tá? Essa doutrina ela é meio furada nesse sentido. Ela é muito boa da porta para dentro dos quartéis, por conta da hierarquia, da ordem e tal, mas da porta para fora ela não é boa para a gestão humana, porque a sociedade democrática ela não é tão simples quanto um sistema dentro do quartel, onde a hierarquia resolve 80% dos problemas, né, de relações humanas, porque tem hierarquia. Aqui fora não tem hierarquia. Então o positivismo não funciona tão bem. Então quando você coloca um cara técnico achando que ele vai resolver, todas as decisões técnicas esbarram em problemas humanos, em problemas políticos. A relação razão-emoção na cabeça do ser humano é muito mais complexa do que o Augusto Comte lá atrás, que inventou o positivismo, que ele imaginava. Ele defendia a razão, conhecimento científico, só que as neurociências na época dele eram uma porcaria. Né, nem existiam de verdade, senão ele teria noções melhores, né? E hoje as neurociências mostram que a relação é tão complexa que alguns estudos até sugerem que na verdade a nossa razão trabalha a serviço da emoção o tempo inteiro, né? Então isso vai muito mais ao encontro daquilo que o Aristóteles já dizia, né, que o ser humano é um animal político, né? Então eu acredito nisso, o ser humano é um animal político e você precisa colocar políticos à frente dessas pastas porque elas são empresas gigantes, você tem que ter liderança, né? E o Vélez não me passa a impressão de ter essa liderança, ele me parece ser um técnico extremamente competente e diferenciado, um intelectual de direita, mas eu acho que se falta liderança para ele, ele vai continuar tendo problemas, porque os problemas políticos o atingirão, ele não saberá se defender, esses problemas vão sobrar para o Bolsonaro resolver. Então o que aconteceu ali? Você já nota que quando ele chega, o microfone está lá de canto, longe dele, e ele tem que se curvar para falar no microfone. Só essa linguagem corporal de você falar ali todo curvado, né, todo desconfortável, já dificulta o teu desempenho e passa uma imagem para os outros ali, para os macacos velhos ali da Câmara, que você não tem experiência, que você não tem essa habilidade política. E, isso daí para tubarão é igual cheiro de sangue. Os caras olham aquilo e falam, putz, vou jantar esse cara. E foi isso que aconteceu. O ministro chegou lá na humildade, querendo conversar, querendo ter uma conversa legal, uma conversa decente e honesta. E nesses ambientes não dá, são ambientes de disputa política. Você tem que chegar lá e a primeira coisa que você tem que fazer é pegar o microfone e ajustar o microfone na sua posição, se colocar numa postura, né, impostar a voz e falar de uma maneira que as pessoas percebam que se você for atacado, você vai responder à altura e vai ser foda de encarar. Você tem que fazer isso, né? Pelo menos quem é político, quem trabalha com liderança, entende isso. Então quando o ministro chega lá, se curva, tal, putz, já se colocou numa péssima situação, infelizmente, né? E a menina, por outro lado, estava lá preparada para meter o pau nele e fazer o videozinho para viralizar. Então, gente, é isso. O problema, a raiz do problema é que todo o ministério técnico tem um custo político, né? E o Bolsonaro prometeu que ia montar ministério técnico, cumpriu, e agora ele tem certos custos políticos para arcar por conta disso. Ele acabou de indicar um outro cara, um número 2 lá, que eu espero que tenha muito sucesso, e tomara que esse cara seja um cara articulador, que faça esse papel de liderança política ali dentro, só que quando você coloca
a liderança política, o articulador abaixo do técnico, esse articulador tem que ser muito leal. Senão ele tende a querer atropelar o técnico, que era o que me parecia que estava acontecendo com outro militar que estava lá antes, né, ocupando o posto de número 2 ali. Tá, então agora tem esse outro cara, eu espero que ele atenda a esses requisitos que eu acho que são importantes aí. Ele tem que ser um baita articulador, ele tem que ser leal pra caramba, né, pra não cair na tentação de tentar atropelar o ministro. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham curtido essa reflexão. Um abraço e até a próxima. Valeu!